Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, é isso aí, e bem-vindo ao nosso quadro de pequenas resenhas. Hoje nós vamos falar sobre um quadrinho, ó, eu até vim com a minha blusa do Jurassic Park, porque nós vamos falar sobre um quadrinho da pré-história. É isso mesmo, a gente vai falar sobre um crossover muito interessante entre o universo da Hanna-Barbera e a DC, que é os Flintstones. É isso mesmo, a gente vai falar sobre essas duas edições de Flintstones, né? Escrita pelo Mark Russell e desenhadas pelo Steve Pugh. Fazia muito tempo que eu queria ler isso aqui e eu nunca conseguia, porque tinha na Amazon esse volume 2, super baratinho, que finalmente eu comprei, mas esse volume 1 estava esgotado e quando se achava em Mercado Livre ou alguma outra local de venda, sempre estava em um valor muito alto e eu não queria pagar por um valor muito alto num encadernado tão fino, né? Um encadernado capa cartão. Então, eu esperei um pouquinho e meu amigo Guilherme finalmente conseguiu aí pra mim essa edição, né? O volume 1, e finalmente eu consegui ler esse quadrinho. E, gente, assim, agora eu entendi porque eu não vi nenhuma reclamação ou, assim, crítica feita a esse quadrinho, porque realmente esse quadrinho aqui é sensacional, sensacional. Muita gente diz que é o melhor dos crossovers, né, da DC com a Hanna-Barbera. Os Flintstones é o melhor quadrinho. Eu não sei dizer porque eu não li nenhum outro, né? Eu não li os dos Jetsons, eu acho que tinha algo assim, tinha do Scooby-Doo. Eu não li nenhuma dessas, então eu não faço ideia, mas pelo que eu li aqui eu super gostei. E foi uma adaptação muito boa. Gente, desculpa inclusive um pouco a minha voz, eu tô um pouco rouca, mas eu estou aqui para fazer esse vídeo para vocês porque eu estou muito animada para conversar sobre esse quadrinho. Olha isso aqui. Eu acho que você, se for da minha época ou até antes de mim, né, ser da geração anterior, porque os Flintstones, né, eram um desenho animado aí da Hanna-Barbera, bem mais antigo do que eu, né, bem mais velho. Então, eles já existiam bem antes da minha infância. Mas se você for mais ou menos da minha idade, né, eu tenho 27 anos, você vai lembrar desse desenho animado. Eu gostava muito, né, dessa família, onde a gente conhecia um pouco da dinâmica dela, juntamente com a família do melhor amigo do Fred, né? E eu super gostava. Esse quadrinho trouxe uma nostalgia muito grande para mim quando eu fui ler. E por que eu achei que isso aqui é super interessante? Desde já, eu convido você, se você já leu esse quadrinho, releia. Por quê? Eu pretendo fazer uma releitura mais pra frente, porque esse quadrinho ele foi simplesmente incrível, porque ele fez várias críticas sociais. A gente viu agora, né, nesse turbilhão aí de Oppenheimer, né, Barbenheimer, né, como o filme da Barbie repercutiu por causa das críticas que foram feitas. E é a mesma coisa, mais ou menos, né, o que acontece aqui neste quadrinho também. Nós temos várias críticas sociais escritas de uma forma extremamente inteligente. Eu gostei muito do roteiro aqui, foi muito bem feito, digamos assim, né, roteiro, eu pensando aqui em filme, mas o quadrinho foi muito bem escrito. A gente vê que o Mark Russell, ele tem umas sacadas muito boas, ele sabe encaixar muito bem as críticas, né, às vezes em até um tom irônico, meio sarcástico também, e consegue encaixar isso no mundo, né, um mundo pré-histórico, num mundo onde o início da civilização estava se iniciando, né? O início iniciando aí. Mas algo que estava sendo iniciado naquele momento. E aí a gente vê várias críticas, como, por exemplo, a crítica ao nosso capitalismo, ao nosso consumismo desenfreado. Eu acho isso muito interessante, porque aqui mostra nesses dois quadrinhos, né? Inclusive, eu esqueci de dizer antes, mas eles são... completa a história, né? Nesses dois volumes, então você comprando os dois, você tem começo, meio e fim. E muito bem, né, elaborado, desenvolvido. Eu gostei bastante. Fechou muito bem nesses dois volumes. E, como eu estava dizendo antes, tem várias críticas. Uma delas também é esse consumismo desenfreado, né?
que nós temos. Aqui a gente vê que eles estão no início da civilização e aí eles começam a comprar, muito dos animais, né, viraram eletrodomésticos. Então esses animais, eles vão comprando desenfreadamente e chega um momento que eles ficam se perguntando por que eles estão comprando tanta coisa, sendo que muitas dessas coisas eles nem vão usar. Então é bem interessante isso. Eles fazem críticas também a, por exemplo, aos veteranos de guerra, né? Eles trazem algo assim, como as pessoas enxergam esses veteranos, né? Esses heróis de guerra. É bem interessante também a origem do bordão aí do Fred, né? Que não Vilma, cheguei não, tá? É o outro, né? Yabadabadu, né? Que ele sempre falava isso quando ele estava no desenho animado, era em momentos que ele estava em pleno euforia, né? Em plena alegria. Aqui a gente vê a origem desse Yabadabadu e não é tão legal assim, né? Não é para euforias. E é bem interessante a gente ver também algumas coisas que acontecem, né? Mostra aqui como é a terapia, digamos assim, para pessoas que tiveram problemas psicológicos durante a guerra, né? Eles se reúnem para poder conversar a respeito. A gente vê também crítica ao não reconhecimento das pessoas que precisam ser reconhecidas, né? Por exemplo, eles fazem uma estátua aqui, né, em Bedrock, eles fazem uma estátua para um animal que tecnicamente ele não tinha nada de interessante, mas eles fizeram essa estátua. E já para os veteranos de guerra, que eles realmente construíram a cidade, eles fizeram com que Bedrock se tornasse o que era hoje, eles não foram reconhecidos em momento algum, né? Então é um momento bem forte assim também, e mostra como a nossa sociedade também né? O reconhecimento às pessoas da área da saúde, por exemplo, da área da educação, como essas pessoas trabalham muito e não têm o reconhecimento devido. Então aqui também mostra muito disso. Fala também sobre as questões de religiosidade. Essa eu achei fantástico, a sacada dele, muito boa, bem interessante como ele leva essas questões. A questão do casamento também. Tem várias coisas, gente. Se eu fosse parar para falar aqui, ia ser um vídeo gigante, muito extenso, porque realmente tem várias pitadas e tem várias referências a muita coisa do nosso mundo real, digamos assim. A gente tem muita questão de preconceito aqui, intolerância, né? A gente vê também as camadas, né, de trabalhadores, né? Como os trabalhadores são tratados, como os ricos são tratados, né? A nossa sociedade tem muito disso também. E a gente vê isso refletido aqui nesse quadrinho. A gente vê também as questões do emprego mesmo, da questão própria do emprego. O rico sempre fica rico e o pobre sempre mantém-se na pobreza, né? No caso do Fred, ele demonstra muito esse sentido do trabalhador comum, né? Que está ali sempre se esforçando, trabalhando às vezes anos por anos em um mesmo local e não tem o reconhecimento devido, né? Não tem uma promoção. Ele mesmo estava esperando uma promoção, acaba que o senhor Pedregulho não dá essa promoção a ele. Então mostra muitas coisas assim, como as pessoas ficam, quando tem um momento que ele fica desempregado por um motivo que eu não vou contar, mas ele fica desempregado, como as pessoas ficam. Eu super me identifiquei quando ele ficou desempregado, né? As pessoas às vezes ficam meio que sem rumo, no sentido assim que você fica meio desesperada porque você não tem dinheiro suficiente para pagar as coisas da vida mesmo, né? As suas contas, e você não tem dinheiro mais para nada, nem para diversão, nem para nada. A gente vê aqui também nesse quadrinho, se eu não me engano, aqui. A gente vê também a questão do reconhecimento, da falta de reconhecimento da ciência, como a ciência é muito importante para a nossa sociedade, para a gente entender o mundo que nós vivemos, o universo em geral. E a gente vê aqui como os filhos do Fred e do Barney, eles se interessam por isso, né? O Bambam e a Pedrita se interessam muito por ciência. E é interessante, né, eles usarem a razão em vez da emoção. É muito bacana. É legal também ver as questões existenciais que tem aqui também, tá, gente? Não vou dizer qual é o personagem envolvido, mas é um personagem que você fica até assim... você fica tentando entender, assim. Você acha fofinho também. Eu não vou dizer qual é o personagem, não vou. Mas é bem interessante que ele tem uma crise existencial muito filosófica. Daria uma aula de filosofia, ó,
chuchu beleza. E é muito interessante tudo isso, a gente vê também o sentido da arte, né? Porque a gente tem que ter um olhar crítico com a visão de mundo que nós temos. Então, assim, é um quadrinho, novamente, né? Eu repito algo que eu já disse. É um quadrinho extremamente inteligente. Eu gostei demais. A arte do Steve Pugh é muito propensa para o momento. Eu acho interessantíssima, eu acho bonita. Eu acho que ela é meio pintada, não sei exatamente ao certo. Pintada não, mas ela tem um olhar, assim, bem interessante, bem vivo para esses homens das cavernas. Eu gostei muito dessa retratação deles. Dos Flintstones é bem diferente, né, do desenho, né, do traço da animação, mas eu gostei bastante. Realmente, como eu falei, é um quadrinho para você ler mais de uma vez, porque ele traz várias questões também interessantíssimas também sobre economia, sobre muita coisa, gente, muita coisa. Aqui, ó, essa parte aqui é legal também, do Deus que eles vão adorar. É muito bacana, sério, eu gosto muito, eu gostei muito. A gente vê um pouquinho do background, né, um pouco das origens de cada personagem que a gente conhece tanto pelos desenhos, né. A gente vê algumas sátiras de pessoas famosas, tá? De pessoas que existem mesmo no nosso mundo. E não vou contar quem são, né? Pra não perder a graça. Mas enfim, é um quadrinho muito interessante. Eu gostei muito dessa arte. Muito bonita. E que vale a pena você ler mais de uma vez. Sério. Leiam porque é algo muito interessante. E que realmente faz a gente pensar, faz a gente refletir. Afinal de contas, quadrinho não é só entretenimento, não, né? Não é apenas algo pra gente espairecer, mas muitos deles fazem a gente pensar e refletir também na nossa vida. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui em Flintstones. Super amei porque eu revivi algo da minha infância, né? Relembrando desses personagens, do local que eles viviam, né? E foi muito bacana, eu gostei muito desse quadrinho. E eu quero saber de vocês agora. Você aí que tá me assistindo, você já leu algo dos Flintstones? Você leu algum desses crossovers da DC com a Hanna-Barbera? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você gosta também desse tipo de quadrinho, né, mais filosófico, mais com um olhar mais crítico, me diz aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão também de quadrinhos nessa vibe, deixa aí escrito que eu quero saber tudo de vocês. E se você gostou desse vídeo, né, se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigada. Já deixa aí o seu like, compartilha com os amigos e, claro, você não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, para você não perder nada por aqui, né? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!